outra vez. O pêndulo balança na lousa azul. Desenho a equação do movimento. Massa, mola, um suspiro lento. A vida é só um ciclo que não para. Volto ao ponto de equilíbrio, que ironia. Sempre a mesma velha teoria. Vamos voltando depois dessa conversa maravilhosa. Ó, Maria, tô doidão para ir embora cedo. Então, 2 exercícios só e nós já vamos embora. Já deixei ele até pronto ali para não ir embora mais cedo hoje. Certo, Maria? A Maria falou que estava com cara de ser fácil. A Ana Júlia concordou que ia ser muito fácil. Então, acho que nós vamos embora logo, né? Eu coloquei a seguinte situação. Eu tenho um sistema massa-mola, tá? A constante elástica da mola é 10 newtons por metro. Tudo bem? A massa, 2 quilogramas. Tamo junto? Massa, 2 quilogramas. Eu vou colocar ele na posição 5 e vou soltar a partir do repouso. Descreve para mim, se não tivesse força dissipativa, que movimento que ele teria? Ia oscilar de quanto a quanto? Do 5 ao menos 5. Os números não estão favoráveis, mas eu conseguiria, por exemplo, ver que a frequência angular ao quadrado é K sobre M, né? 5. Ou seja, eu teria que a frequência angular é raiz de 5 radiano por segundo. É o que eu falei, não está um número muito agradável, tá? Mas a partir da frequência angular, tiraria o período, tiraria a frequência, conseguiria todos os parâmetros. Tudo bem? Todo mundo concorda? Certo, Maria? Entretanto, o que a gente sabe? O que eu estou colocando? Eu coloquei 2 situações para a gente analisar. Na primeira situação, vai ter uma força de arrasto em que aquele B vale 12. E aí a outra situação que eu quero analisar, Rafael, é quando o B valer 4. Você prefere começar analisando de 12 ou você prefere começar de 4? De 12, né? Aí depois que já está acostumado, aí a gente... Então tá bom. O que você espera que aconteça de diferente nos 2 casos? Bom, nos dois casos eu espero... Vamos lá, nos 2 casos eu espero que o movimento cesse. Não vai ser um movimento oscilatório para sempre, é um amortecido, né? Nos 2 casos eu espero que o movimento cesse. Onde que ele vai parar? Em que posição esse sistema vai parar? Tem que ser no zero. Tem que ser no zero. Fala, por quê? Boa pergunta. Por que tem que ser no zero? Vamos supor que ele pare aqui. Quando ele parar, quanto vale a força de resistência do ar? Perdão, quanto que vale a força dissipativa? 0. Só que se ele parar aqui, ainda tem a força restauradora. Aí a força restauradora vai acelerá-lo. Tudo bem? Então, a única possibilidade dele parar é no 0. Nos 2 casos. Tudo bem? Então, qual a diferença do primeiro caso para o segundo caso? No primeiro ele vai parar mais rápido. Então, tudo bem? Gente, vocês, por favor, vocês raramente veem eu deixar a lousa pronta com antecedência, né? Algum exercício, você vê eu criar exercício na hora, né? Se eu deixei com antecedência, é porque isso aqui é um exercício que eu pus no meu livro e eu escolhi valores numéricos de maneira perfeitinha, vocês vão entender daqui a pouco. E é quase que impossível fazer isso que eu, assim, demorei muito tempo. Então, por favor, valoriza, analisando o material que eu vou disponibilizar lá para vocês, tá bom? Vocês vão ver por que eu fiz isso. Então, vamos lá. Então, vamos começar o geral. Para os 2 casos. Para os 2 casos, eu vou escrever força resultante. É a força dissipativa mais força restauradora. Gostei, Maria. Tudo bem? Como o movimento é unidimensional,
eu posso abrir mão da notação vetorial. Todo mundo concorda com isso? Como ele é unidimensional, quando tiver para trás, eu simplesmente coloco negativo, quando tiver para frente, positivo. Então, eu posso abrir mão da notação vetorial. Tudo bem? Então, já vamos escrever? M, massa vezes aceleração, é igual menos B vezes V, menos Kx. De acordo? Portanto, chegamos na equação que a gente já está acostumado, que a gente viu na aula anterior, que é a equação característica de um movimento harmônico simples. Eu não quero só discutir a equação, eu não quero só resolver a equação, porque resolver é fácil. Eu quero que em cada etapa a gente possa estar discutindo o que está acontecendo. Não, movimento amortecido. Acelerador amortecido. Perfeito. Tá? Então vamos lá. Eu sei que seria, se não tivesse resistência, ele oscilaria com uma frequência angular raiz de 5 rádios por segundo. Tudo bem? Mas vamos lá então. Vamos para o caso 1. Caso 1. O Rafael não quis começar. Caso 1 é o de 12. Vamos escrever direto a equação do de 12. Como é que vai ficar? X 2 pontos. Mais quanto? 6. 6x ponto. Mais 2x igual a 0. Pronto. Tudo bem? Essa é a equação. É uma equação diferencial linear de segunda ordem, com coeficientes constantes, e os coeficientes são todos positivos. 5. 10 sobre 2, né? Agora ficou mais fácil aí. Ok? E aí agora eu tenho... Não dá mais para atrasar vocês. Não dá mais. Precisamos discutir qual é a solução. Como é que eu encontro a solução? Primeiro, eu vou começar a pensar. Bom, primeiro, esse termo está relacionado a quê? Você não pode esquecer. A dissipação de energia. Certo? Esse termo está relacionado a força elástica. Quanto maiores... Eu posso dizer que quanto maior esse termo em relação a esse, menos ele vai oscilar? Posso? Porque se esse aqui for muito grande, quer dizer que ele tem uma grande constante elástica. Quer dizer que a força elástica é grande. Tudo bem? Se a força elástica é grande, vai demorar mais para ele parar. Tudo bem? Tá. Mas a questão agora, esquece física, a questão agora é matemática. Juntando ainda com a física, não faz sentido que seja seno e cosseno a priori. Porque se fosse seno e cosseno, deveria descrever um movimento oscilatório. Certo? E a gente já sabe que não é. Então eu tenho que ir para a matemática. Me pense o seguinte, eu preciso encontrar uma função, que eu vou chamar de x de t. Uma não. Eu preciso encontrar quantas? 2. Porque essas 2 funções gerarão todas as infinitas. A combinação linear dessas 2 gera as infinitas, e aí eu utilizo as condições iniciais do problema para achar a solução específica desse problema. Tudo bem? Só que essas 2 funções, e está difícil de achar, elas têm a seguinte propriedade. A derivada segunda, mais 6 vezes a derivada primeira, mais 5 vezes ela mesma, dá 0. A tua cabeça não consegue pensar. Tá? Mas tem uma coisa. É alguma função que de alguma forma é proporcional à sua própria derivada. Qual é o único tipo de função que é proporcional à sua derivada? Função exponencial. Você quer ver? Deriva de cabeça é exponencial de 2t. 2 exponencial de 2t, tá vendo?
Ela só multiplicou por 2. Exponencial de 5t. 5 exponencial de 5t. Então, a exponencial, ela tem essa propriedade. Ela é uma função que é proporcional à sua própria derivada. Então, eu vou fazer o seguinte. Gente, o que eu estou falando agora é verdade. Quando eu fiz essas disciplinas na graduação, foi uma coisa que eu ficava louco da vida. Foi o que fez eu ir fazer faculdade de matemática. Porque, cara, para mim não fazia muito sentido, até porque eu pensava muito fisicamente também. Eu falava, cara, supõe a solução. Eu falava, mas como que eu vou supor a solução, cara? Eu não posso supor uma solução, sendo que eu estou tratando de um problema do mundo real. Mas, infelizmente, é isso mesmo. Eu identifico que aqui você tem função, combinação de função e suas derivadas. Então, a única tipo de função é aquela função que é proporcional à mesma. Então, eu vou propor uma solução. Eu vou testar a solução exponencial S vezes T. Dei um destaque naquele S. Tudo bem? Primeiro, olha, argumento de exponencial tem que ser adimensional. O argumento aqui é S vezes T. Então, S tem que ter unidade de 1 sobre tempo. Então, esse S é alguma coisa relacionada à frequência, tá bom? Tudo bem? Esse S é alguma coisa relacionada à frequência. Mas, por enquanto, ele vai significar para mim apenas o fato de ser a constante de proporcionalidade entre a função e a sua derivada. Porque, por exemplo, se eu suponho que isso é a solução, eu estou supondo que a derivada primeira é quanto, então? Quanto é a derivada primeira daquela função? É essa que eu não sei quanto é. Exponencial de S vezes T. Vamos junto? Quem é a derivada segunda? S ao quadrado exponencial de ST. Aí você pode falar, com toda razão, mas professor, como assim, cara? Como que se garante? Esse que é o lance. Eu suponho que ela é solução. E agora eu vou forçar que ela seja solução, por mais estranho que isso seja. A hora que eu fizer o segundo exemplo, você vai ver que essa suposição faz todo sentido. Tá bom? Então, vamos admitir que isso aqui é solução. Então, eu vou ter que testar essa solução. O que é testar a solução? Eu jogo a minha solução na equação e torço para que a equação seja satisfeita. Então, o que diz a minha solução? Que é a derivada segunda. Quem é a derivada segunda? S ao quadrado exponencial ST, derivada segunda. A mais 6 vezes derivada primeira. Certo? Mais 5 vezes exponencial de ST é igual a quanto? 0. Pronto. Tudo bem? Cara, a função exponencial tem uma propriedade legal. A função exponencial nunca é zero. Certo? Todo mundo concorda? Isso significa que eu posso pegar e dividir os dois lados da equação pela exponencial. Se fosse zero, não poderia. Como ela nunca é zero, eu posso dividir dos dois lados pela exponencial. Ok? No que eu divido pela exponencial, olha o que ficou. S ao quadrado mais 6S mais 5 igual a zero. Gente, se você não achou isso maravilhoso, eu não sei o que mais você pode achar maravilhoso. Olha o que eu fiz. Eu transformei o ato de resolver uma equação diferencial de segunda ordem no resolver o quê? Uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau vão ter quantas soluções? Cada uma dessas soluções gera uma função. Eu já gero as duas funções.
Bonito ou não é bonito? Top ou não é top demais? Só que eu tenho que saber uma coisa. Você já tem que saber uma coisa. O que eu espero? O que vocês esperam desse S? Que ele seja um valor o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Porque a função exponencial, quando S é positivo, ela cresce. E você sabe que tem que acontecer o que com o valor da posição? Diminuir. Certo? Agora, a função exponencial, quando o argumento é negativo, ela decresce. Então eu espero que o S seja negativo. E isso é uma propriedade que eu vou até pedir para vocês provarem. Tá? Qualquer equação do segundo grau, aqui for 1, e com coeficientes positivos, a solução vai ser negativa. Ou complexa. Ou é negativa ou é complexa. Não tem jeito. Você pode tentar inventar o que você quiser. Eu quero que... Não. Esquece posição. É melhor olhar para a velocidade. A velocidade tem que, o módulo tem que decrescer. Então isso daqui tem que ser uma função decrescente. Tudo bem? Então o S tem que ser negativo. Ficou melhor assim? Tudo bem? Certo? Vamos resolver aquela equação de segundo grau? Vou resolver igual eu resolvi ontem para quem não estava na sala, tá? Posso resolver igual eu resolvi ontem, igual os caras resolviam? Ó, S ao quadrado, eu imagino que um quadrado de lado S. Quadrado de lado S. Ah, mas aí tem aqui 6S. 6S eu posso entender que é um retângulo de lado S e comprimento 6. Certo? Todo mundo certo? Aqui, ó. Melhor, né? Aqui está um quadrado de lado S. Aí, tá vendo esse retângulo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que esse retângulo aqui, ó. Eu vou quebrar esse retângulo em duas partes. Essa parte aqui. Esse lado aqui é S, aqui é 3. Então aqui eu tenho um retângulo de quanto? 3S. Quanto que está faltando? Mais 3S. Que eu ponho aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Show de bola? Certo? S. 3. Ah, cara. Que figura geométrica que deu? Deu um L. Mas dá para eu completar aquele L e transformar num quadrado, não dá? Não dá? Como é que eu completo aquele L num quadrado? Fechando aqui. Mas se eu fecho aqui... Se eu fecho aqui, ó, olha o que eu tinha. Ó. Eu tinha S ao quadrado mais 6S igual a menos 5. Tudo bem? Tudo bem? Só que S quadrado mais 6S era só o L. Todo mundo comigo? Era só o L. O que eu adicionei a esse L? Um quadrado de lado 3. Então é como se eu tivesse vindo aqui acrescentado 9. Mas se eu acrescentei 9 desse lado, o que eu tenho que fazer do outro? Acrescentar 9. De acordo? Ah, mas aí aqui desse lado eu não preciso nem olhar para cá. Desse lado, então, ficou um quadrado. Que lado que é esse quadrado? S mais 3. Então, olha o que ficou. S mais 3 ao quadrado igual a quanto? 4. Certo? Então eu tenho do lado de lá um número que elevado ao quadrado dá 4. Qual o número que elevado ao quadrado dá 4? 2. Outro? Menos 2. Então, você tem duas soluções.
S mais 3 é igual a 2, ou S mais 3 igual a menos 2. O que acarreta que você tem dois valores para o S. E como eu já havia previsto, ou S vale menos 1, ou S vale menos 4. Opa, menos 1? Eu fiz alguma conta errada aí, gente. E vocês não me corrigiram. Porque para mim é menos 1 e menos 5. Tá certo, fiz certo. Menos 1 e menos 5. Certo? Todo mundo acompanhou? Acompanhou? Então eu tenho duas soluções que vão gerar a geral. A minha primeira solução é x1 de t igual exponencial de menos 1t. Qual que é a segunda solução? x2 de t exponencial de menos 5t. Então, aquelas duas soluções fazem parte da solução geral. Olha que coisa linda. O que você sentiu falta ali? É um oscilador amortecido. Quem é que não apareceu? Quem é que você espera que apareça nos osciladores? Que tipo de função é característica de oscilação? Seno e cosseno. Não apareceu seno e cosseno. Sabe o que isso significa? Que ele não vai oscilar. Você solta e ele já vem brecando. Ó. E para. E era de se esperar, né, cara? Olha o tamanho do B. Olha o tamanho do B. Você está com um B bem maior que o K. Certo? Ah, depois você tira lá. Vai. Estamos demorando. Ó, se a gente não for embora mais cedo, é culpa da Maria, tá? Tudo bem? Prontinho, Maria? Você queria a foto aqui do quadrado? Ou dessa parte? Ah, mas qual que você queria? Os dois? Então tá bom. Então, olha qual é a solução geral. Eu vou escrever assim, ó. A solução geral ela vai ser uma constante vezes a exponencial de menos t mais uma outra constante exponencial de menos 5t. O que isso significa? Isso significa que todas as soluções... Oi? Não, ali está certo. Isso significa que qualquer função, qualquer sistema massa-mola sujeita a esses parâmetros dinâmicos, a mesma constante elástica, ao mesmo padrão, a mesma força dissipativa, ele vai ter uma resposta desse jeito. Mas e o meu caso particular? Aonde que está a particularidade do meu caso? Que ele foi solto da posição 5, com velocidade 0. Tamo junto? Tudo bem? Ele foi solto da posição 5 com velocidade 0. Peraí, então eu vou ter que achar velocidade. Alguém me diz aí, como é que eu acho velocidade? Só derivar, né? Quanto é que dá essa derivada? Menos C1 exponencial de menos t, menos 5 C2 exponencial menos 5t. Tudo bem? Tamo junto, gente? Certo? Então tá bom. Mas olha só, agora, mas isso ainda é geral. Vamos colocar o caso particular? Qual que é o meu caso particular? Quanto vale a minha posição no tempo 0? Quanto vale a posição no tempo 0? 5. Bom, 0. E posição no tempo 0, eu tenho que colocar 0 onde tem t. Quanto que vai dar aqui? C1 mais C2 igual a 5. Tudo bem? Então a minha generalidade vai acabar a hora que eu achar o valor do C1 e do C2. Certo?
Velocidade no tempo zero, quanto que é? Esse é os que eu mais gosto. Quanto que é a velocidade no tempo zero? Zero. Vamos lá? Menos C1 menos 5C2 igual a quanto? Igual a zero. Agora é só achar quem é C1 e C2. Tamo junto? Tudo bem? Que ideia que vocês têm para achar C1 e C2? Não, o sistema já está montado. Que ideia que vocês têm para resolver o sistema? Só somar. Ou isola C1 aqui, substitui, ó. Mas se eu somar, C1 morreu. C2 menos 5C2 menos 4C2 igual a 5. Portanto, C2 igual menos 5 quartos. Tudo bem? C2 é menos 5 quartos. Então, C1 é 25 quartos, tá bom? Já fiz de cabeça. Porque, ó, 25 quartos menos 5 quartos, 20 quartos igual a 5. Certo? Portanto, o meu problema tem essa solução aqui, ó. E essa é a solução do meu problema. C1, 25 quartos, exponencial de menos t, menos 5 quartos, exponencial de menos 5t. Tamo junto? Como é que é a velocidade desse cara? Velocidade vai dar menos 25 quartos exponencial de menos t, mais 25 quartos exponencial de menos 5t. Certo? Vamos tentar colocar aqui, ó. Tentar fazer mais ou menos o gráfico da posição pelo tempo. Ele faz isso aqui, ó. Ele parte da posição 5. Que é um negócio interessante, hein? Não sei se o gráfico está bonito. Quanto tempo que demora para ele parar? Ih, parece que nós temos um problema. Só tem exponencial, né? Quando que a exponencial se anula? Eu usei isso para utilizar esse argumento. Gente, pelo amor de Deus, quando que o exponencial se anula? Nunca. Gente, os cursos de cálculo de vocês, eu sei lá qual curso vocês que tá bom. O exponencial nunca se anula. Mas se o exponencial nunca se anula, indica então que ele nunca vai parar. Cadê o erro? Exato. Então a matemática não está corroborando com o fato físico. Perfeito. Tem força dissipativa, eu sei que ele vai parar, mas a matemática indica que ele não para. É combinação de exponencial, né? E não vai. Não. Mesmo assim, teria que parar. Eu acabei de falar que vocês não prestaram atenção nas aulas de cálculo, né? Nem nas de física experimental 1, pelo visto, né? As coisas são todas linkadas. Lá em física experimental 1, vocês falaram uma coisa sobre erro. Lembra? Como é que era o erro? Na hora de apresentar um resultado. Se a medida era uma só, o erro era calculado como metade da menor divisão, né? Tudo bem? Então, o que acontece? Realmente, matematicamente, ele nunca para. Só que eu tenho que olhar matematicamente, também tenho que olhar fisicamente. Fisicamente, o que vai acontecer? Vai chegar instantes
que ele vai estar tão perto da origem que eu não tenho equipamento com precisão suficiente para definir, para distinguir se ele parou ou não. Nesse instante eu considero que ele parou. Entendeu? Uma questão de física experimental 1. Certo? Gente, se a matemática não corroborar com um modelo físico real, ou o modelo está errado e você tem que refazê-lo. Certo? Então o lance ali é bem esse. Com relação a vocês, eu estou em repouso ou estou em movimento? Como você sabe? Eu posso estar me movendo lentamente a um nível que você não consegue detectar e que não existam aparelhos com precisão suficiente para detectar a minha velocidade. Entendeu? É essa a argumentação. Ótimo para eu colocar na prova, né? Não agora, mas seria uma ótima questão, né? Vamos ver a velocidade? A velocidade acontece um negócio. Ele partiu de que velocidade? 0. Então ele aumentou. Aumentou não, negativamente, né? Mas ele aumentou o módulo. O gráfico da velocidade vai fazer isso aqui, ó. Tendendo a ficar 0 também. Certo? Tanto que você pode ver aqui, ó, tem um menos aqui, ó. Sempre negativo. Ó. Até porque ele não vai para frente em nenhum momento, então a velocidade nunca é positiva. Tudo bem? Esse exemplo está no material em detalhes com gráficos decentes. Não só pelo desenho, essa conclusão a gente já tirou quando a gente pegou isso aqui. Porque se ele voltasse, ia indicar uma oscilação. Porque para ele voltar, ele ia ter que passar 2 vezes por um lugar. Qual função que indicaria que ele passou 2 vezes por um mesmo lugar? Seno ou cosseno. Quando a gente resolveu e olhou que aqui tinha exponencial, pô, esquece. Entenderam? Podemos ir para o outro para não ir embora logo? Podemos? Que x6 de t? Não, xg. Geral. Que é a solução geral. É para um caso geral. Entendeu? Aí eu coloquei os... Aqui já é para o caso específico. Geral, quando eu falo geral, tem os mesmos parâmetros dinâmicos. As mesmas forças envolvidas. Exato. Entendeu? Só que aí, esse exemplo, ele tem a peculiaridade de partir da posição 5 com velocidade 0. Tudo bem? Então, eu vou apagar, como eu estou com muita preguiça, eu não vou apagar tudo. Eu vou deixar tudo já no jeito, porque, cara, tá muito fácil. Ah, não, oi, eu não preciso fazer nada, cara. Eu não preciso fazer nada. Ah, não, preciso trocar. Onde é que eu preciso trocar? Qual o termo que eu vou precisar trocar? Eu só vou trocar o termo que indica o amortecimento, né? O termo que indica o amortecimento é o termo na derivada primeira. Em vez de 6, vai ser quanto? É B sobre M. 2, certo? O B agora é 4. 2. Ah, cara. Gente, resolver equação diferencial linear é a coisa mais fácil do mundo. Ainda estou só com funções que aparentemente são proporcionais à sua derivada. Qual o meu palpite? Exponencial de novo. Certo? Se fosse uma equação diferencial de terceira ordem, no que você cairia? Não. Calma. Se fosse uma equação diferencial de terceira ordem, você cairia do quê? Numa equação algébrica de grau 3. Tudo bem? Mas aqui nós temos uma equação diferencial de segunda ordem. A gente propõe isso daqui. De novo, propõe exponencial de ST como solução. Por quê? Porque são as únicas funções que são proporcionais à sua derivada. E a gente faz tudo de novo, e na onde que nós vamos cair de novo? Você já consegue
Para eu colocar direto, onde é que eu vou cair? Que jeito que vai ser a equação de segundo grau que eu vou cair agora? S ao quadrado, mais 2S, mais 5, igual a zero. Concorda? Concorda? Então eu vou cair na equação S ao quadrado, mais 2S, mais 5, igual a zero. Maria, você escolhe. Você quer que eu faça por aquele método de completar quadrado ou já encheu o saco? Escolhe. Mas não vou fazer desse jeito não. Eu quero fazer coisa que você não gosta. Certo? Eu vou fazer do método tradicional. Qual que é o método tradicional? Vocês acham que eu devo fazer? Não, Bhaskara. Porque vocês têm que decorar a equação de Bhaskara. Certo? Vamos achar? S1. Vamos ver se vocês decoraram. Como é que é a equação de Bhaskara? Menos B. Não falei que sempre ia ficar negativo? Não falei? Mais ou menos. Vou colocar só mais. Raiz quadrada de delta. Calcula o delta para mim. B quadrado menos 4AC, né? Gente, que demora que é essa, pelo amor de Deus. A criança do 9º ano já tinha feito isso. Menos 10. Ferrou. Por isso que eu não fiz o completando quadrado. Que eu já sabia que ia dar número complexo. Certo? Raiz quadrada de menos 16 sobre 2. E lascou. Não, lascou não. A aula de ontem a gente viu que a gente não tem que ter menos número complexo. E eu ainda mostrei outra coisa. Se eu estou com um problema real, e nesse problema real aparece um número complexo, ele nunca aparece sozinho. Quem é o outro cara que aparece? O conjugado. Porque se você pegar quem é S2? Quem é S2? Menos 2, menos a raiz de delta sobre 2. Certo? Posso fazer direto? Isso aqui vai dar menos 1 mais 2i. Só um detalhe. A parte que eu falei, que dá muito trabalho. Eu tive que pensar em dois problemas que tivessem os mesmos parâmetros aqui, mesmas condições iniciais, e que desse com números bonitinhos. Entendeu? Que desse com um número bonitinho para a gente poder discutir e não ficar preso aos números. Tá? E aqui ficou quanto? Menos 1, menos 2i. Certo? Tudo bem? E aí você se assusta, você fala, nossa, professor, mas agora ficou muito estranho, cara. Ficou mais estranho que ver o São Paulo ganhar. Muito estranho. Porque olha como ficou a minha solução geral, Maria Fernanda. Maria Fernanda, próxima vez que você cometer esse bullying, chamar meu G de 6, tá? Você está automaticamente reprovada. A minha solução geral, ela vai ser isso aqui, ó. Ela vai ser C1 exponencial. Puxa! Ok? Mais C2 exponencial menos 1 menos 2i vezes t. E aí, Rafael, assustou? Mas não é para assustar. Por que você assustou? Porque é grande? Rafael, não se assuste com o que é grande. Encare. Você aguenta. Vamos deixar ele pequeno? Porque, gente, apareceu exponencial complexa. É só pensar um pouquinho. Se apareceu exponencial complexo, é porque vai ter o quê?
É porque vai ter seno e cosseno. Então é porque esse sistema é amortecido, só que ele oscila. Esse sistema deve fazer isso aqui, ó. Esse sistema não foi com esse B, que não é bem menor, não é bem mais fraco. Ele deve fazer isso aqui, ó. Ao invés dele vir brecado uma vez, ele deve fazer isso aqui, ó. Para depois parar. E a matemática, vai falar que a matemática não é linda, que não mostra isso? Tudo bem? É lindo ou não é lindo, Dona Júlia? Dona Júlia, você acabou de ganhar 2 pontos na prova por esse comentário muito bem colocado. Olha lá, vamos melhorar um pouquinho. Eu estou indo devagarzinho, mas eu falei que eu não ia mais tão devagarzinho, né? Olha o que eu vou fazer. Aqui está a soma, não está? Então eu vou trocar. Eu vou escrever isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é exponencial de menos t. Fiz a distributiva, tá bom? Tudo bem? Exponencial de menos t. Que multiplica C1, que multiplica a exponencial de 2i vezes t. Entenderam o que eu fiz? Entendeu? Exponencial de menos 1 mais 2i vezes t. Vê se você concorda comigo que isso aqui é isso aqui, ó. Exponencial de menos t menos 2i vezes t. Concorda comigo que é isso? Concorda comigo que isso daqui eu posso fazer desse jeito? Porque daqui para cá eu mantenho a base e somos expoentes? Tudo bem? Então eu só fiz o contrário. Ok? Tudo bem, Rafael? O que vai ficar aqui? Mais. Aqui eu vou fazer uma coisa. Exponencial menos t. O que mais? Vezes C2 vezes exponencial menos 2i vezes t. Não gostei não, ficou muito comprido. Tem alguém que eu posso pôr em evidência? Eu posso pôr exponencial de menos t em evidência. Então, obrigado, já que você me autorizou, Maria. Ó, mais C2 exponencial 2i t. Gente, olha que coisa linda que a gente obteve. Olha que coisa linda. Isso aqui é o quê? Tem duas exponencial complexa. Aquilo ali é o quê? Seno e cosseno. Aquilo ali é a parte que oscila. Certo? Isso daqui é o quê? Uma exponencial negativa. Uma exponencial negativa está relacionada a quê? Amortecimento. Tudo bem? Pegaram a ideia? Então aqui eu tenho amortecimento e aqui eu tenho a parte oscilante. Porque eu tinha duas exponencial negativa. Não tinha exponencial complexa. Mas, aí você vai falar assim, professor, mas eu não quero apresentar aquele resultado. E não precisa apresentar aquele resultado. Antes vamos calcular a velocidade? Porque eu preciso ver quem é C1 e quem é C2. Certo? Então vamos calcular a velocidade. Como é que eu calculo velocidade? Geral, pelo menos. Velocidade eu tenho que derivar, né? Eu acho que está mais fácil derivar ali em cima, né? No primeiro modo do que no segundo, né? Tudo bem? Então vou derivar. Me ajuda aí. Derivada. Menos 1 mais 2i vezes C1 vezes exponencial menos 1 mais 2i vezes t. Pronto, ela foi a primeira parcela da derivada da velocidade. De acordo? Vamos para a próxima? Próxima. Mais, vou colocar aqui embaixo, menos 1 menos 2i vezes C2 exponencial menos 1 menos 2i vezes t. Show de bola? Posso apagar tudo aqui, né? Só vai mais umas 3 lousas, a gente acabou, tá? Rafael, você falou assim que assustou, agora falando sério. Por mais que tenha assustado, vocês perceberam que é simples, né?
Espero que vocês tenham percebido que é simples. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tanto a posição quanto a velocidade, porque aquilo ali é a solução geral. Eu vou pegar tanto a posição quanto a velocidade e vou colocar as condições iniciais. Certo? Então, vamos lá. Posição no tempo zero. Quanto que era a posição no tempo zero? 5. Vamos lá. Ó. Posição no tempo zero igual a 5 acarreta o quê? Vamos lá. Que fácil! Quanto que é exponencial de zero? 1. Quanto que é exponencial de zero? Quanto que é exponencial de zero? Ou seja, C1 mais C2 vale 5. Oh, ficou fácil, não ficou? Gostou? Gostou? Eu também gostei. Ó. C1 mais C2 igual a 5. Esse ficou aquele que todo mundo gosta. E agora vai lascar. Ainda bem que eu escolhi. Valorize o professor de vocês que trabalha muito para deixar um problema fácil. Quanto que é a velocidade do tempo zero? 0, né? Ih, mas agora não ficou bonito, não. Vamos lá. O que vai ficar? C1 vezes isso, mais C2 vezes isso, igual a 0. Tudo bem? Tudo bem? Então o que ficou? Menos 1. Me ajuda aí, gente. Mais 2i vezes C1 mais quanto? Menos 1 menos 2i vezes C2. Ok? É isso? Igual a 0? Se é igual a 0, é a mesma coisa eu colocar um igual aqui e pôr um sinal de menos aqui. Certo? Certo? Só que pôr o sinal de menos aqui é fazer aqui mais e aqui mais. Tudo bem? Nunca resolveram um sistema de duas equações e duas incógnitas que envolvesse números complexos, né? Tudo bem? Sempre tem uma primeira vez. Você sabe o que eu garanto para vocês? Não, eu garanto para vocês, um vai ser complexo do outro. Um vai ser conjugado do outro. Por que eu posso garantir que um é conjugado do outro? Porque sempre que aparece um número complexo, tem que aparecer o conjugado. Por quê? Porque ao somar, tem que desaparecer tudo. E só ficar o quê? Só ficar a parte real. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver muita força de expressão, né? Bom, vou tentar desse jeito, ó. Eu vou escrever assim, ó. Vê se vocês concordam comigo. C1 é 5 menos C2. De acordo? Tudo bem? Aí eu vou substituir aqui. Menos 1 mais 2i vezes C1, 5 menos C2, igual 1 mais 2i vezes C2. Tudo bem? Nosso problema é achar C2. O nosso problema é tentar isolar esse C2. Acho que é um grande problema ainda. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem ou não? Vamos fazer o seguinte. Menos 1 vezes 5. Menos 5. Menos 1 vezes menos C2. Mais C2. 2i vezes 5. 10i. 2i vezes menos C2. 2i. C2. Certo? Igual. Ficou do lado de lá. C2 mais 2i C2. Espero não ter errado conta, senão, vamos lá. C2 vai embora com C2. Tudo bem? 2 e C2 passou para lá. 2 e C2 mais 2 e C2. 4 e C2. De acordo? 4 e C2. O que ficou do lado de cá?
menos 5, certo? Sobre esse menos 5, mais 10i, igual a quanto? 4i C2. Tamo junto? O que eu posso fazer agora? Dividir por 4i, né? Tudo bem? Vou dividir por i primeiro. Dividir por i aqui. Todo mundo? Só que ficou um i aqui embaixo. Aí eu vou multiplicar embaixo por i, vou multiplicar em cima por i. Quanto ficou embaixo? I quadrado é quanto? Cancelou o crescimento. Foi muito rápido? Tudo bem? Então agora eu vou dividir por 4. Portanto, C2 vê se eu fui muito rápido. 5 meios mais 5 quartos vezes i. Tudo bem? Isso aí é só conta. Isso aí eu não vou nem passar muito. Ok? Agora vamos para o C1. C1 tá fácil. C1 é quanto? 5 menos C2. Na prática eu vou fazer só 5 menos 5 meios. Quanto que dá 5 menos metade de 5? Dá metade de 5. Não, 5 menos 5 meios dá 5 meios. Certo? 5 menos metade de 5 dá metade de 5. 5 meios. Só que aí tinha o menos, tá com menos aqui também, né? O que eu tinha garantido para vocês? O que eu garanti para vocês? Ia ser conjugado. Só que não é porque eu sou gênio, não é nada, cara. Eu estou tratando de problema real. Certo? Que horas agora? Vamos ver? Pra gente, se a gente vai embora mais cedo. Nós vamos embora mais cedo. Vamos encerrar com chave de ouro? Vamos escrever como é que ficou a função original? Então, me ajuda aí. Me ajuda aí. Portanto, x de t é igual. Vamos lá, x de t. Ah, eu vou pegar por essa daqui, tá? Ok? X de t é exponencial de menos t, que multiplica. Agora vocês têm que me ajudar. Vamos lá. C1. Nossa, vai ficar mais comprido que os pedaços de pobre. 5 meios menos 5 quartos de i, C1, vezes quem? Com muito cuidado. Exponencial 2it. Posso entender aquilo como exponencial de 2t vezes i? Posso? Exponencial de 2t vezes i? Porque já que é exponencial de 2t vezes i, isso é cosseno de 2t mais i seno 2t. Foi-se embora a primeira parte. Tá? Foi-se embora a primeira parte. Ó. Quem é esse cara? Esse é exponencial. Esse é esse cara aqui. De 2t vezes i. Vou ter que apagar aquilo ali tudo para pegar a segunda, né? Eu vou ter que apagar, então já tiro uma foto no olho aqui, ó. É C2 exponencial de menos 2it. Tamo junto? Posso? Vamos lá, ó. Me ajuda aí, hein? Me ajuda aí que vamos ver se eu tenho lousa suficiente para tudo. Vamos embora. Mais C2. Pô, C2 é o conjugado. 5 meios mais 5 quartos de i vezes quem agora? Exponencial de menos 2t, né? Então vai ser o quem? Cosseno de menos 2t. De acordo? Só que cosseno é uma função par. Lembra na expansão de série que só apareciam os termos pares?
Se o cosseno é uma função par, então o cosseno atuando no negativo é igual ao cosseno atuando no positivo. Então, cosseno de menos 2t é o cosseno de 2t. Tudo bem? Mais I vezes o seno de menos 2t. Só que seno é uma função ímpar. Na função ímpar, se você trocar o sinal do argumento, troca o sinal da função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2t e trocar o sinal. Posto que vocês não acreditavam quando os professores de cálculo falavam que vocês iam precisar entender tudo, porque lá na frente usar direto, né? Só que eu não precisava nem ter pensado dessa forma. Era só eu lembrar que um é o conjugado do outro. Presta atenção, que só troca a parte imaginária. Perceberam? Tudo bem? Aí você fala, nossa, professor, mas a gente vai apresentar esse negócio aí mais comprido que esperança de pobre? Não, cara. Vamos fazer conta, nós não temos preguiça. Nós não temos preguiça. Vamos lá? X de t igual exponencial de menos t vezes. Respirem fundo comigo. E confiem em mim. Vamos lá. 5 meios vezes cosseno de 2. Eu vou ter que fazer tudo, né? Eu vou marcando os que eu já fiz. Tudo bem? Ó, eu vou fazer 5 meios vezes cosseno de 2t. Mais 5 meios vezes cosseno de 2t. Quanto que dá? 5 meios vezes cosseno de 2t, mais 5 meios de cosseno de 2t, 5 cosseno de 2t. Tamo junto? Tamo junto? Oi? Mais. É mais. Isso, eu vou somar. Tudo bem? Ó, olha aqui, ó. Maria, fiz esse, ó. Quanto que dá essa conta? 5 meios vezes cosseno 2t. Aí eu vou ter que somar com essa aqui. 5 meios vezes cosseno 2t. Quanto que dá 5 meios de cosseno 2t mais 5 meios de cosseno 2t? 5 cosseno 2t. Essa parte já foi. Não precisa mais se preocupar. 5 cosseno 2t. Vamos lá. Em amarelinho. 5 meios vezes I seno de 2t. Fez? Fez? 5 meios vezes I seno de 2t? Fizeram? Fizeram? Na cabeça? 5 meios vezes I seno de 2t? Faz esse aqui agora, ó. 5 meios menos I seno de 2t. Quando eu somar, o que acontece? Zerou. Não precisa se preocupar. Todo mundo? Ficaram felizes? Ficou feliz? Vamos ficar mais felizes ainda? 5 quartos de I cosseno 2t. Ah, não. Menos 5 quartos de I cosseno de 2t. De acordo? Mais 5 quartos de I cosseno de 2t. Zerou. Tô ficando feliz, hein? Tô ficando feliz. Quem que tá faltando? Quem está faltando? Está faltando os que vai sendo, né? Vamos lá? Acho que está faltando, vou até ter que abrir um parênteses aqui, ó. Vou ter que abrir um parênteses aqui. Eu vou pegar esse e esse. Quanto que dá? Primeiro, I vezes I. Quanto que é I vezes I? Que é menos 1. Com esse menos, mais. Certo? Então ficou 5 quartos seno de 2t. Todo mundo? Quando eu fizer aqui, esse com esse, que é a última que está faltando. I vezes I.
E quadrado que é? Com esse menos? Mais. Então ficou de novo 5 quartos. Tudo bem? Seno. Então vou ter que somar 5 quartos seno com 5 quartos seno. Que dá? Mais 5 meios seno 2t. Acabou. Acabou a vírgula. Ficou mais fácil? Gente, olha que maravilha. O que aconteceu com os números complexos? Sumiram. Como deveria sumir, né? Não deveria sumir. Só que ainda não está bonito. Garanto para vocês que ainda não está bonito. Eu vou deixar isso aqui mais bonito ainda. Eu vou deixar mais bonito ainda. Só que para deixar bonito, Maria Clara, sabe o que você precisa fazer para deixar bonito? Você precisa conhecer geometria básica. Olha que jeito que eu vou fazer. Primeiro, eu vou notar, e propositalmente, isso daqui, ó. 5t é igual a 5 exponencial de menos t, que eu adorei esse trecho, vezes cosseno de 2t mais meio seno de 2t. Não vou deixar tão bonito mais, não. Eu vou parar aqui. Vou parar por aqui. Só para desencargo de consciência. Calcula para mim a posição no tempo zero. Calcula para mim a posição no tempo zero. Calcula lá. Quanto? 5. Que é o que tinha que dar, né? Posição no tempo zero deu 5. Porque olha só. 5 vezes exponencial de 0 é 1. Cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0. Olha o que acontece. Essa parte está indicando o amortecimento. E essa parte está indicando o quê? A oscilação. Olha que coisa linda, maravilhosa. Ela não é uma coisa linda e maravilhosa. Aí, se você puser num gráfico, o meu gráfico não vai ficar referente ao que está acontecendo aqui, tá? Mas vai dar para vocês terem uma ideia. O que vai acontecer é isso aqui, ó. Ele partiu da posição 5, né? Aqui está a posição 5. Ele vai fazer isso, ó. Ele vai oscilando, mas vai acontecendo o que com a amplitude? Diminuindo. Aí você vai, se você ligar isso aqui, ó. Sabe isso aqui que é? Esse aqui é o gráfico dessa função. 5 exponencial de menos t. Que é a função que está indicando o quê? O amortecimento. Certo? Dá para deixar aquela equação ali numa cara mais agradável? Dá. Mas eu não vou fazer isso agora, eu faço isso na semana que vem. Tudo bem? Vai estar indo assim, mas é a mesma situação. Você só fala que para porque você chega um momento. Exato. Porque, ó, aqui você tem uma parte oscilante, aqui uma parte que cai, que é exponencial, que é responsável por diminuir essa parte da exponencial. Certo? Então, por hoje, sai muito mais cedo. 10 minutos.